E aí galera da internet, como é que vai essa força? Sou eu, Slovak. Eu trouxe aqui meu amigo, o Gnominho Diabetes. Claro, eu, a vovó palmeirinha da internet e Gnominho Diabetes. Vamos falar pra você sobre uma das nossas franquias favoritas. Coma frutas, não faz um cocô antes de dormir. Sim, Gnominho Diabetes está muito bom. Vamos falar hoje sobre Final Fantasy, uma das nossas franquias favoritas. E eu espero que você curta também. Continue com a gente. Final Fantasy IX. Num plot twist do destino, a Square volta às suas origens com um Final Fantasy extremamente focado no universo medieval. O protagonista é o ladrãozinho mau caráter Zidane, que com sua trupe de teatro viaja em sua caravela voadora para pegar pequenas peças e golpes e pequenos truques nos reinos onde eles param para fazer as encenações. A história começa a andar quando eles chegam no reino de Alexandria e encontram a princesa Garnet. Daí pra frente, eles começam a encontrar todos os outros personagens que são muito carismáticos. Final Fantasy IX consegue desenvolver a personalidade de cada um dos personagens de uma maneira singular, o que criou um vínculo muito grande com os jogadores. Os personagens de Final Fantasy IX são o ladrão Zidane, a princesa Garnet, a evocadora Eiko, o espadachim Stenner, a espadachim líder da revolução feminista dos jogos Beatrix, o monk Amarante, a lanceira Freya e o mago negro Vivi. No entanto, temos uma personagem quase que um extra do jogo, mas é uma das minhas personagens favoritas porque ela não faz sentido nenhum. Ela é apenas um sapo cururu mestre Cuca gigante que come os inimigos para aprender as suas habilidades e ela se chama Quina the Queen, é a rainha Quina, que ela usa um chapeuzinho de mestre Cuca, é um personagem extremamente bizonho, porém ele formou meu caráter na infância. O vilão de Final Fantasy IX é extremamente à frente do seu tempo. Ele é um personagem andrógeno, teatral, o nome dele é Kuja e ele é um cara extremamente vilanesco e maligno. E antes mesmo de Daenerys Targaryen queimar a cidade de King's Landing com seu dragão, ele já voava por aí em um dragão tocando o terror nas cercanias do mundo. Final Fantasy X, o primeiro Final Fantasy da era PlayStation 2, ele traz gráficos extremamente bonitos. O jogo é uma pintura. Pra época, isso foi uma revolução em termos gráficos e de música, porque a música de Final Fantasy sempre foi boa, mas a música de Final Fantasy X é incrivelmente emocionante. Personagens ficam mais ou menos na mesma quantidade de personagens de Final Fantasy IX e mais ou menos a quantidade de personagens que a gente vai ter até os dias de hoje, que é um mix de personagens que dá pra você desenvolver muito bem, sem ter a ambição de falar, vou botar 15 personagens, todo mundo vai se divertir de montão, e você no final não sabe nem quem era quem mais, porque Final Fantasy VI, apesar de tratar muito bem os personagens, tem alguns que ficam meio jogados. A história conta a saga da peregrinação da Summoner Yuna, que aliada aos seus guardiões, parte numa jornada para tentar livrar o mundo da entidade conhecida como Sin. Sin não é nada mais, nada menos que a manifestação da natureza com relação aos maus tratos promovidos pelo homem. Então, Final Fantasy X tem uma pegada ambiental muito grande. Tudo muda após o ataque de Sin, que traz o personagem chamado Tidus como protagonista do capítulo. Ele vem de um mundo totalmente tecnológico para esse mundo mais rústico chamado Spira, que é o mundo onde a Yuna tá fazendo a peregrinação dela com os guardiões dela, que são Kimahri, Wakka, Riko e a personagem mais linda da história das personagens lindas, eleita pelos institutos de pesquisas a Lulu. Aqui temos a linda princesa Kitana. O vilão do jogo é o evocador Seymour Guado, que trabalha a serviço também do Sin. A gente tem a figura também do personagem misterioso chamado Auron, que vem da época do Tidus e também está nesse momento dessa peregrinação. E a gente vai descobrir muita coisa sobre ele e sobre o passado de cada um dos personagens. Final Fantasy X tem um dos maiores plot twists que eu não vou contar porque seria muito escroto da minha parte. Porém, vale muito a pena. Até hoje é um Final Fantasy muito interessante para você jogar. É legal saber que Final Fantasy X
foi o primeiro Final Fantasy a ter uma sequência direta, que foi Final Fantasy X-2. Mas esse é assunto para um outro momento. E quando a gente achava que nada mais podia mudar na história de Final Fantasy, vem Final Fantasy XI, com um sistema de MMORPG, um RPG online. Ou seja, Final Fantasy XI abre as portas de Final Fantasy para o mundo online, espelhado no sucesso de RPGs online como World of Warcraft e Lineage, que faziam muito sucesso na época. A Square tenta investir nesse novo mercado. A aceitação de Final Fantasy XI no Japão foi até que razoável, porém no Brasil é muito michuruca, as pessoas não compraram muito a ideia. Final Fantasy XI trata o sistema de classes introduzidos lá atrás em Final Fantasy V, onde você tem as raças diferentes de personagens e cada um deles pode ter uma classe diferente da outra, adquirindo habilidades de acordo com a sua escolha. Dentre as classes estão, eu vou pegar minha colinha, pois o Gnomo Diabetes fez uma colinha pra mim e eu não me lembro muito bem desse Final Fantasy. São os humanos, os Galka, os Elvan, os Mitra e os Tarutaru, que são pequenos gnominhos, assim como o Gnominho Diabetes. É um pouco divertido jogar Final Fantasy XI, mas é interessante dizer que em 2015 os sistemas foram totalmente desligados. Então, quem jogou, jogou. Quem não jogou, não joga mais. Vocês não estão perdendo muita coisa porque era Rank 2. Final Fantasy XII, o último capítulo lançado para a era PlayStation 2 de Final Fantasy, traz um enredo extremamente focado em política e economia, e é um tema muito pesado que é lidado com uma delicadeza muito grande e vários toques de magia característicos de Final Fantasy, mas é imprescindível dizer que é um enredo extremamente político. A história começa quando o reino de Dalmasca é pego no fogo cruzado entre Arcádia e Rosária, que são dois outros reinos. E a princesa Ashe de Dalmasca parte numa quest de libertação do seu reino. Ela cria uma rebelião e começa a trabalhar ali por baixo dos panos para tentar reverter esse cenário político do reino dela. O que é muito legal de dizer de Final Fantasy XII é que ele faz parte de um universo compartilhado chamado Ivalice Alliance. Ivalice é o mundo onde se passa Final Fantasy XII. No entanto, há vários outros jogos da Square que também se passam em Ivalice, como Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics 2, Final Fantasy Tactics Fuketsu no Grimoire e Vagrant Story, que é um outro jogo que nem é da saga Final Fantasy. Mas todos esses jogos compartilham o mesmo mundo que é Ivalice. E é muito legal, porque se você presta atenção na história de todos esses jogos, você começa a ver easter eggs de um no outro. A história da Batalha dos 100 anos de Final Fantasy Tactics é refletida em Final Fantasy XII e assim por diante. É muito legal porque eles compartilham personagens, nomes, locações, summons e toda essa mitologia de Ivalice. Foi um ponto muito positivo para a saga Final Fantasy. Eu considero a protagonista de Final Fantasy XII a Ashe, mas oficialmente o protagonista se chama Van. Ele é um órfão que cresceu nas ruas de Rabanastre, que é a cidade do deserto, e pra mim ele é a figura do Peter Parker, do Tom Holland. Ele tá sempre tentando interagir com os adultos e as pessoas estão sempre mandando ele sentar lá. Ninguém presta atenção no que ele fala e ele, tadinho, ele acaba ficando meio ali nas cercanias do grupo. Ele tenta ser o protagonista, ele tenta ajudar todo mundo, mas ele não tem muito peso na história. Além dele, a gente tem a Penelo, que também é uma outra órfã, o Basch, que é um capitão tentando a sua redenção durante a história, e dois personagens que são incríveis, que é o Balthier e a Fran. A Fran é de uma raça chamada Viera, então ela é uma mulher coelho gigante com extensões corporais, que ela tem um bração lá embaixo, parece meus braços de palmito aqui. A Fran é incrível. E o Balthier é um dos personagens mais carismáticos da série, então ficou muito difícil pro Van conseguir esse protagonismo, perto da Ashe e do Balthier, que completamente roubam a cena do jogo. Final Fantasy XII tem muitas referências tiradas de Star Wars. Os cenários parecem vindos diretamente de Star Wars mesmo. Você se vê em Tatooine e vários outros momentos desérticos ali da saga. Além de ter essa pegada super diplomática e política, como a gente vê muito na série, Final Fantasy XII também trata de naves espaciais, piratas dos céus e toda essa sorte de enredos malucos que a gente veria em um capítulo da saga Star Wars. Final Fantasy XII não fez tanto sucesso por causa do sistema de batalha. E assim, era um Final Fantasy extremamente voltado para o público novo. Ele era 3D e aquele sistema de turnos não funcionaria tão bem quanto vinha funcionando nos 8 bits. Então eles implementaram um sistema mais interativo de gambits. Você podia planejar as ações do seu personagem e deixar ele executando sozinho. Tem gente que faz vídeos de como terminar Final Fantasy XII sem jogar as lutas, fazendo apenas esses gambits, você montando os esquemas de batalha e assistindo os personagens lutar. Isso não fez tanto sucesso. Eu gosto bastante porque acho que fica dinâmico, não você montar os presets do personagem, mas você conseguir andar pelo mapa enquanto você luta. Mas
tenho que admitir que não fez tanto sucesso aqui no Brasil e na América. Final Fantasy XII foi relançado posteriormente para outras plataformas em áreas de uma última missão. E nisso, eles colocaram um sistema de zodíaco. O sistema de zodíaco é nada mais que o sistema de classes que a gente via em Final Fantasy V lá atrás. Então cada um dos 12 signos do zodíaco representa uma classe. Então um signo, por exemplo, peixes é White Mage, touro é Lancer e aí por diante. Então cada personagem consegue absorver até 2 classes diferentes e você consegue customizar um pouquinho, apesar dos personagens terem suas classes já pré-definidas. Ainda no sistema de universos integrados vem Final Fantasy XIII, inaugurando a mitologia chamada Fábula Nova Crystallis. Fábula Nova Crystallis é nada mais do que o universo expandido de Final Fantasy XIII, que conta com mais 2 jogos, como Final Fantasy XIII 2 e Final Fantasy XIII Lightning Returns. A história de Final Fantasy XIII é extremamente futurista e nada medieval. Eles se apropriam desses personagens, desses monstros que vinham lá de trás de Final Fantasy e fazem uma releitura tecnológica completamente futurista. Final Fantasy XIII é um jogo tido como linear, no pior sentido da palavra, porque dizem que você consegue andar em linha reta, você faz 90% do jogo, o que não deixa de ser muito verdade, porque os mapas tornaram-se um pouquinho menores. Em Final Fantasy XII a gente tinha mapas muito grandes. Final Fantasy XIII dá uma enxugada nisso. Ele mantém o número de personagens, que são 6. Essa coisa da redenção dos soldados que passam para a rebelião é algo vindo de Star Wars, que permanece em muitos capítulos de Final Fantasy. Então Final Fantasy III também tem isso. A personagem principal se chama Lightning, que eu considero a terceira protagonista de Final Fantasy. Yuna, infelizmente, de Final Fantasy X, não era protagonista. O protagonista é o Tidus, apesar da Yuna mover as engrenagens da história. A gente tem a Terra no 6, a Ashe no 12 e a Lightning no 13. A Lightning é uma personagem super pistola, ela soca todo mundo, ela não precisa de ninguém pra dizer o que ela pode ou não fazer, e ela parte nessa quest pra salvar a irmã dela chamada Sarah. Junto dela a gente tem um piloto chamado Sass, a gente tem o cunhado hétero topzera dela, que é o Snow, a criança vingativa, que é o Hope, e o par Vanille e Fang, que são 2 personagens muito interessantes, que tem várias nuances que você vai descobrindo durante a história. Final Fantasy XIII retorna ao sistema de batalha em turnos, porém isso é revisitado, acaba sendo um pouquinho melhor do que era lá atrás, mas mesmo assim continua sendo a batalha em turnos porque as pessoas queriam batalhas em turnos. Final Fantasy XIII tem uma parte muito importante que são os summons. Cada personagem tem um summon específico que faz parte do desenvolvimento dele para a história. Esses summons são Shiva, Odin, Brynhildr, Hekaton Sher e Bahamut! Era o Bahamut esse tempo todo! Que é um dos summons mais icônicos da história. Então a obtenção desses personagens faz muita importância na história. Final Fantasy XIV. Novamente, num plot twist do destino, a Square resolve investir no mercado online. Final Fantasy XIV vem como o segundo MMORPG lançado para a franquia de títulos oficiais de Final Fantasy. Títulos oficiais eu chamo os títulos numerados de 1 a 15, que foi o último que a gente teve. Final Fantasy XIV obteve um sucesso relativamente honesto na sua primeira versão. No entanto, o sucesso só chegou e ficou mesmo com a expansão Around Reborn. Trata os personagens com um respeito muito maior do que eles obtiveram no começo, e o sistema acaba se renovando um pouquinho do que a gente tinha até então. As aventuras no mundo de Eorzea tratam também, como em Final Fantasy XI, com raças que têm classes, que tem roupinhas e que é muito divertido você ficar trocando as roupinhas dos personagens, porque os personagens são muito bem feitos. As roupas são muito interessantes e as quests também acabaram sendo muito legais em Final Fantasy XIV. Então foi um ponto muito alto da história, que são as quests que você consegue fazer, obter personagens e trabalhar com seus amigos. É muito interessante. Final Fantasy XIV é a versão assertiva de Final Fantasy XI. Dentre as classes, eu vou pegar minha colinha feita pelo Gnominho Diabetes, são Yumen, Lalafell, Miqo'te, Roegadyn, Elezen e Aura. E todos esses personagens conseguem obter classes diferentes e, por consequência, roupinhas diferentes, o que torna tudo muito mais legal. O jogo chama atenção também pela participação de personagens com easter eggs vindos de outros Final Fantasies. Dentre eles, a gente tem a figura de Cloud of Darkness, Gilgamesh, Leviathan, Odin, Garuda, Lakshmi e vários outros summons, monstros, chefes e personagens icônicos da franquia. É muito legal você ver na tecnologia da época de Final Fantasy XIV esses personagens do 8 bits e das séries posteriores. É muito legal. Final Fantasy XIV está aí até hoje, continua funcionando, os servidores estão ativos, então você pode jogar e é muito divertido. Final
Fantasy XV, o título mais recente da franquia numerada, divide opiniões. Com a premissa de ser um Final Fantasy para fãs novos e antigos, ele fica aí pelo meio do caminho, pois é uma história muito curta, a gente queria mais. O jogo é muito bonito, os gráficos são incríveis e o mais interessante são as horas que você perde tentando fazer todas as sidequests, conseguir itens e fazer as coisas muito malucas, porque o universo é muito bem trabalhado. A tristeza é que a história é um pouquinho curta. O jogo é focado em 15 capítulos para dar Final Fantasy XV, só que tem alguns capítulos que é literalmente você entrar em um lugar, fazer uma açãozinha e sair, que ele já acaba. Para um jogo de 15 capítulos é uma pena muito grande. A história é centrada na figura do príncipe Noctis, que parte da sua cidade para casar com a prometida dele, a princesa Luna Freya, em Altícia. Ele vai com seus escudeiros reais, são escudeiros mesmo, o Prompto, o Ignis e o Gladius, voltando ao termo de 4 personagens principais, espelhando os primeiros Final Fantasy. A história vai se complicando através disso e ele parte numa quest para reconquistar o trono dele. Apesar de serem só 4 personagens, os outros personagens que não são o Noctis acabam não sendo muito bem explorados. O que a Square depois tentou lançar alguns DLCs, tipo capítulo Prompto, capítulo Ignis, capítulo Gladius, e acabou não emplacando tanto, porque a história já era curta e as pessoas ficaram com a sensação de garota, vocês tesouraram um negócio que era curto pra tentar tirar nosso dinheiro de novo, né? Não tá legal, o público não gostou, Gnominho Diabetes continua dormindo, pois ele não gostou disso. O mais legal de Final Fantasy XV é explorar o mundo, que é muito bem feito. Uma das coisas mais importantes é um veículo chamado Regalia, que é o veículo do Noctis, onde eles partem nessa road trip maluca dos manos. E você vai customizando esse veículo, porém, chega num momento que o carro não te leva para todos os lugares do mapa. Então você vai ter que caminhar, acampar, correr, gritar e sair agredindo tudo que você vê pelo caminho, o que é muito legal. As batalhas de Final Fantasy XV aproveitam aquele sistema desenvolvido lá em Final Fantasy XII de uma maneira melhor. As pessoas não gostaram no 12 e continuaram não gostando no 15, porém, eu acho que as batalhas ficaram extremamente fluidas e dinâmicas, adaptando um Final Fantasy para os tempos modernos, os tempos de hoje, de um videogame que você quer não ter que esperar o seu turno para agredir os vilões. Há alguns personagens que você consegue interagir durante alguns momentos do jogo, como a Lancer Aranea e a irmã do Gladius, Iris. Dentre eles você consegue lutar com esses personagens durante um tempinho, mas a ausência de personagens femininas fez muita falta e foi muito sentida pelos fãs. Afinal de contas, você só joga com os 4 personagens masculinos. É interessante notar que Final Fantasy XV foi lançado inicialmente como parte da Fábula Nova Crystallis de Final Fantasy XIII. No entanto, ele foi adiado por muito tempo até ser renomeado para Final Fantasy XV. O título original dele era Final Fantasy Versus 13 e havia esse paralelo entre a Lightning e o Noctis. E com isso a gente chega ao fim da franquia numerada de Final Fantasy. Ainda tem muitos outros jogos no universo Final Fantasy pra gente explorar. Tem jogos muito legais, como por exemplo Final Fantasy Tactics e alguns Final Fantasies de luta, inclusive, como Dissidia Duodece e Dissidia NT. São jogos muito legais que fazem a franquia crescer e se expandir cada vez mais. Se você tem um Final Fantasy favorito, deixa aqui. Se você quer saber algo sobre algum outro Final Fantasy, deixa aqui. Se você quer pedir dicas de sucos detox para o Gnominho Diabetes, deixa aqui também. Espero que vocês continuem com a gente, espero que tenham gostado. Deixe seu curtir, deixe seu comentário e até mais.